Olá, turma! Sou o professor Lucas Lemos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a aula é especial para você que quer dominar a banca CESP e que você vai gabaritar. Eu vou ajudar você a gabaritar esta banca. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar a sua curtida aqui neste vídeo. Ah, e no final da aula, se ficar alguma dúvida, deixa um comentário que eu terei o maior prazer em te ajudar. Vamos juntos? Eu quero que você entenda comigo o que é classes de palavras. Quando a gente fala em morfologia, é o estudo das classes de palavras, que elas são divididas assim, ó, entre variáveis e invariáveis. Por quê, professor? Já ouviu aquele que fala assim: Ô Lucas, eu concordo com você em número, gênero e grau? Se eu concordo com você em número e gênero, eu concordo em tudo. Não preciso dizer que concordo em grau. Concordo com você em número e gênero. As variáveis, você vai ter um relacionamento sério aqui com a nossa Ana P. Ana P VS. Vamos falar da Ana P VS. Mas eu preciso que você domine a Ana P. Quem é Ana P? Artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo e substantivo. Ao todo, nós temos ali 6 classes gramaticais que são variáveis, ou seja, elas vão concordar, elas vão flexionar, tá? Artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo e substantivo. E aí, turma, é o seguinte, fique esperta aqui com a Ana P. Artigo, numeral, adjetivo e pronome, que necessariamente deve concordar com o meu substantivo. Você já deve ter ouvido falar daquele assunto chamado colocação, ou melhor, concordância nominal. Concordância nominal. Aqui está a concordância nominal. O artigo, numeral, adjetivo e pronome vão concordar com o nosso substantivo. Entenda o seguinte: o substantivo, ele é a nossa classe núcleo. Ou melhor, a Ana P, necessariamente vai concordar com o nosso substantivo. Quem que é a Ana P? É o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, que devem aí, ó, concordar com o seu substantivo. Substantivo, classe núcleo. Artigo, numeral, adjetivo e pronome vão concordar lá com o nosso substantivo. Beleza. E o verbo, professor? O verbo é aquela classe gramatical que flexiona em modo e tempo. Nenhuma outra classe irá flexionar em modo e tempo, assim como o verbo. Então, se perguntar quem é o verbo, é o cara que flexiona em modo e tempo. Beleza. Aqui estão as classes gramaticais variáveis, que vão concordar, vão flexionar. Professor, e as invariáveis? Elas não flexionam, elas não concordam. Você vai pensar aqui na nossa ACPI. Professor, eu estou pensando em outra coisa aqui. Não, agora olha aqui para mim, por favor. Para de pensar besteira. Para de pensar besteira. Ai, professor, eu pensei... Para. ACPI. Eu prefiro a CPI. ACPI. Advérbio. C de conjunção. P de preposição. E o I de interjeição. São as classes gramaticais invariáveis. Elas não vão flexionar, elas não vão concordar. E detalhe aqui, para conjunção, preposição e interjeição, essas 3 últimas, elas não exercem função sintática. Se perguntarem qual é a função sintática da conjunção, da preposição, da interjeição, não tem. Vamos para a questão? Bora ver o que traz a questão aqui. Questão. A palavra muito foi empregada com valor de substantivo. Vamos ver no texto? E olha que bacana que a banca CESP fala valor
de substantivo. Eu seria o último dos mortais. Eu seria o último. Olhe bem, o artigo acompanhando. Lembra da Ana P? Quem trabalha com a Ana P? É o substantivo. Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Eu seria o último dos mortais. O último aqui atuou como substantivo. Por que ele falou valor? Porque, na verdade, você tem ali dentro um numeral. Você tem um numeral substantivo, tá? Bom, mas é um numeral substantivo, tem valor de substantivo, o item está correto. Boa, professor. Questão 2. A palavra uso está empregada como um adjetivo? Olha o texto. Floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável. O artigo acompanhando substantivo uso. Ou seja, se você tem um artigo, você vai ter um substantivo a seguir. Não precisa ser de imediato, porque muita gente já pensa: ah, professor, viu o artigo? Obrigatoriamente já tem que ter um substantivo. Não de imediato. Não tem essa necessidade de ser de imediato. Aqui é, né? Então não é adjetivo, questão errada, tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, trata-se de um importante alvo. Pronto. Um é artigo. Ah, importante é substantivo? Não. Trata-se de um alvo. Um alvo que é importante. Esse ó, acompanhou aqui, ó, o substantivo alvo. E o importante, que está conectado ao alvo. Importante é um adjetivo. Então, não preciso ter um substantivo de imediato depois do artigo. Pode acontecer de aparecer um adjetivo, um pronome entre o artigo e o substantivo. Isso acontece, tá bom? Questão 2 errada, vamos à questão de número 3. Vamos ver o que traz o examinador na questão 3. Bom, os termos florestal e nativas são adjetivos que qualificam respectivamente cobertura e espécies? Leia o texto. Floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Ó, cobertura florestal. Florestal aqui é um adjetivo que está ligado ao substantivo cobertura. Uma cobertura que é florestal. Cobertura florestal. De espécies nativas. Ó. Nativas. Nativas. Aqui, ó, é um adjetivo ligado ao substantivo espécies. Bom, então, espécies nativas. Espécies nativas. A questão está correta. Beleza? Boa, Bepro. 4. O emprego do artigo em o pregar em tudo comparável ao semear. Coloca os verbos pregar e semear em função própria de substantivos. Olha lá. O pregar. O pregar. O artigo acompanhando o substantivo pregar. É em tudo comparável ao semear. O artigo acompanhando o substantivo semear. O pregar, o semear. Coloca esses verbos em função de substantivos? Sim. Aqui nós temos, turma, uma regra chamada de derivação imprópria. Derivação imprópria. O que acontece? As palavras da língua, elas pertencem a classes gramaticais, mas elas podem mudar de classe sem sofrer modificação na forma. Pregar é verbo. Eu prego, tu pregas, ele prega. É o verbo pregar. Mas quando eu digo o pregar, você deixou de ter verbo e passou a ter substantivo por meio de uma derivação imprópria. Por isso, a questão 4 é uma questão que está correta.
Beleza? Bom, esta aula já está chegando ao fim. Eu espero que tenha ajudado demais você por aqui e que você continue nos acompanhando, tá bom? Não se esqueça de seguir o nosso canal, se inscrever aqui no canal, curtir a aula, porque eu estou aqui todos os dias para ajudar você. Bom, fique com Deus. Um abraço do Lucas Lemos. Ponto pro.